rapaziada, vocês tinham parado, como é que eu sei seguir então? Aqui, a melhor versão do Homem-Aranha de 1994, do nosso querido Bart Geek. Bom, vamos falar da melhor versão, que até então do personagem Homem-Aranha. Que pelo menos até agora, pra mim, até agora, não fizeram uma versão tão foda quanto esse Homem-Aranha de 94. Cara, um pouquinho nerfado, porque o Homem-Aranha é muito mais foda nas HQs, mas uma ótima adaptação, criou histórias icônicas na série dos anos 90. Mas enfim, então bora lá ver. Mas antes, deixa o like, se inscreve no canal em 3, 2, 1... Uma das melhores, se não a melhor adaptação já feita do Homem-Aranha. E sim, eu tô falando da animação dos anos 90. Antes dessa animação surgir, a gente não tinha tanta mídia relevante assim do Homem-Aranha. A gente tinha ali alguns desenhos mais clássicos ali, mais antigos do personagem, mas foi aqui que eles realmente começaram a introduzir. Cara, tinha até um desenho do Homem-Aranha, que era Homem-Aranha e seus incríveis amigos. E teve uma série solo do Homem-Aranha, acho que antes. Mas, de resto, não teve uma mídia relevante que tratasse o personagem realmente como ele merecia ser tratado. A primeira versão que fez isso foi esse Homem-Aranha. E incrivelmente bem, Produziu uma história mais madura e desenvolver melhor os personagens. E essa daqui foi uma animação que ela conseguiu entender muito bem quem era o Peter Parker e todo esse núcleo de personagens em volta dele, entregando uma das versões mais fiéis do personagem e trazendo inúmeras adaptações de arcos clássicos dos quadrinhos. Mas é claro que ela também não foge de alguns problemas ali que ela teve na época, seja por conta da censura ou algumas mudanças ali pra vender brinquedo, mas é inegável que essa é uma Pois é, né, mano? Teve esse negócio da censura. Nos anos 90 isso era muito clássico, tá ligado? Batman Animated Series foi afetado por conta disso. Muitas séries naquela época foram afetadas por conta da censura da televisão. Mas não deixa de ser uma série foda. As melhores versões que a gente já teve do personagem. Ou será que talvez ela seja a melhor? Então, salve rapaziada, eu sou o Bart e hoje bora falar se essa é realmente a melhor adaptação que o personagem já teve. E bom, aqui na animação a gente acompanha uma versão bem mais madura do Homem-Aranha, com Peter Parker ali já na faculdade. Ele ainda tá no início de carreira como super-herói, então a gente vai meio que poucas versões adaptaram, tá? Tipo, esse negócio do Homem-Aranha ser um pouco mais velho, um pouco mais maduro, nunca foi realmente adaptado pros cinemas ou pra qualquer outro desenho do Homem-Aranha, tá ligado? Sempre tentam colocar o Homem-Aranha como um adolescente, que eu acho que durante a fase ali, tipo, se eu não estou enganado, durante a fase do Steve Ditko e do Stan Lee, cara, eles ficaram muito pouco depois o Peter foi pra faculdade, então meio que as histórias mais clássicas do Homem-Aranha não foram feitas durante a época dele de adolescente, tá ligado? Foi nessa fase mais madura do personagem que isso realmente foi desenvolvido, sabe? Acho que principalmente hoje em dia não tratam o Homem-Aranha como deveria ser por conta de medo, velho, porque o personagem foi retratado muitas vezes como um adolescente e não querem tratar ele como um adulto, tá ligado? Que ele é nas HQs. Vou falar em HQs. Conhecendo junto com ele toda a sua galeria de vilões. E aí a gente vai acompanhando todo o desenvolvimento desse personagem aí no decorrer da animação. E mano, aqui eles fazem isso muito bem. Ela sabe equilibrar o lado heróico do Peter com esse lado humano dele. Muitas vezes a gente vendo ele abrir mão de algo que ele quer pra fazer o que ele precisa. Bem no primeiro episódio a gente vê esse dilema acontecer, já que a gente tem a introdução do lagarto e com isso o Clarim vai pagar um bônus de $1000 e a primeira coisa que o Peter pensa é em comprar uma moto, talvez fazendo referência à moto que ele comprou lá nos quadrinhos. Porém, quando ele chega em casa e vê que a sua tia May ali tá com dificuldades para pagar as contas, ele abre mão de algo que ele queria muito para poder ajudar a pessoa que mais esteve ao seu lado. E pô, só nesse primeiro episódio você entende de forma sutil quem é o Peter Parker aqui. E ao decorrer da série a gente vai ver muitos outros momentos dele abrindo mão de coisas que ele quer fazer pro bem das pessoas. Ele consegue estragar seu relacionamento com a Mary Jane diversas vezes, destrói algumas chances que ele tem com a Felícia, é visto também como covarde inúmeras vezes, mas para ele isso não importa, porque o que importa mesmo é ele fazer o bem maior. E aqui eles conseguem acertar muito bem quem é esse personagem e quais são os seus valores. A gente tem inúmeros momentos ali mostrando a importância que o tio Ben e a tia May tiveram ali na vida do Peter para fazer ele ser essa pessoa de bom coração. Ela mostra que não é os poderes que o tornam um herói. O Peter, ele já é um herói em sua essência. A gente tem ali alguns episódios que provam isso, como a gente tem aquele confronto do Homem-Aranha com o Sexteto Sinistro, e aqui ele se...
um dos episódios mais fodas dessa Sequestraram a Tia animação, May. tá? Porém, naquela época, o Peter ele tá com alguns problemas com seus poderes. Os poderes do Peter andam falhando, fazendo ele perder ele em diversos momentos. E mesmo quando ele tava ali sem poder nenhum, ele foi lá enfrentar os seus inimigos pra poder salvar a pessoa que ele mais amava. Ou até mesmo também quando o Dr. Octopus apaga sua memória e o convence de que ele é um super vilão e parceiro ali do Dr. Octopus. Mas ele sabe que tem algo errado e ele sente que isso não é ele, porque ele é um herói de verdade em sua essência natural. E inclusive é nesse arco também que a gente descobre mais sobre a origem do Homem-Aranha, já que aqui a gente tem a junção de dois arcos dos quadrinhos. A gente tem ali a história do garoto que colecionava Homem-Aranha, que aqui eles usam a Taina no lugar do garotinho, da história clássica, e Doc Ock Vence, que conta essa história aí do Dr. Octopus apagando as memórias do Homem-Aranha. E assim como na história do garoto que colecionava Homem-Aranha, aqui o Peter vai contando sua origem pra Taina. E o mais legal disso tudo é que a Taina, ela é a protagonista dessa história, já que aqui ela salva o Homem-Aranha do Dr. Octopus e ainda passa uma lição. Cara, é tão bonitinho, velho. Tipo, no final do episódio, quando aparece isso, que aparece que ela tá com, infelizmente, câncer. Cara, juro, quando eu era mais novo eu vi esse episódio e na hora que eu vi isso eu fiquei triste, mas ao mesmo tempo feliz, porque ela conseguiu ajudar o herói, sabe? Mesmo, infelizmente, ela tendo esse problema e tá no estágio terminal, mas ela, mesmo assim, se esforçou pra ajudar o Homem-Aranha, sabe? É estranho, sabe? De vida ali pro Peter, já que mesmo ela sendo uma garota ali que tá muito doente, né, tá numa situação ali de câncer e tudo mais, ela ainda mantém a esperança, e isso toca no coração dele, fazendo ele revelar ali sua identidade, assim como é na história das HQs. E o Peter, na realidade, ele nem queria ir ver a Taina, ele só foi por conta da Madame Teia, e acontece que apesar de a gente ver essa versão mais madura do Peter, ele ainda tem os seus defeitos que tornam ele humano, como em muitos momentos. Exatamente, mano. Não tentam jogar isso para escanteio, sabe? Eles, personagem, o Peter dessa versão é raivoso, fica irritado muito fácil, tá ligado? Ele é muito explosivo, isso é um dos maiores defeitos dele, mas conseguem criar histórias maravilhosas por conta dessa raiva toda reprimida que ele sente, sabe? Tipo a adaptação de Venom, tá ligado? Quando ele recebe o simbionte, porra, do caralho, sabe? E basicamente cria com que tudo que ele sente saia de dentro dele, tá ligado? É inacreditável que consigam criar uma versão desse personagem incrível que às vezes é esquecido que o personagem é assim, sabe? Tipo, nas HQs, o Homem-Aranha é basicamente isso. Ele tem todos os seus defeitos e ele sente raiva. Ele não é aquele personagem atípico que nem a versão de 2001 criou. Mas também é uma boa versão, a do Tobey. Mas eu não gosto muito porque eu sei como é que é o personagem no seu cerne. E eu acho muito de... não de desgosto, mas tipo, o personagem ser literalmente escrotizado na porra do filme de 2001, pô, é meio complicado pra mim, tá ligado? Porque eu já vi versões antes de assistir o filme que, tipo, eu reassisti há pouco tempo esse filme e, mano, Peter Parker dessa versão é muito escrotizado. E literalmente falando não faz sentido com o personagem. E não tem características que o Peter Parker deveria ter. Mas não deixa de ser uma versão alternativa legal do personagem. Feitos que tornam ele humano, como em muitos momentos ele mostrar ser meio esquentadinho. E isso aí é um traço do personagem Peter Parker mesmo. E a gente entende ele, porque, pô, mano, esse Homem-Aranha aqui, ele passa por momentos muito difíceis. Como a da vez ali em que ele perde a Mary Jane e ele acaba explodindo com a Madame Teia. Mas tudo que acontece com ele aqui no decorrer da série é pra poder prepará-lo pra algo maior ali no futuro. Já que aqui ele tem que assumir um papel de liderança no arco final, onde ele tem que derrotar o Aranha Carnificina, que é uma versão ali alternativa do Peter Parker, onde nesta realidade ele acabou perdendo a sua tia e ele acaba descobrindo que ele era um clone. Com isso ele vai atrás de matar o verdadeiro Peter e acaba se unindo ali ao Carnificina, se tornando o vilão da última temporada. E mano, ele não é pouca coisa não, ele mostra como o Peter poderia ser um vilão extremamente perigoso sem os seus valores, já que essa versão chegou a ser até uma ameaça ao multiverso, tendo que o Beyonder e a Madame Teia interferir e fazer aquele exército de Homens-Aranhas, e a única coisa que conseguiu para ele foi esse reencontro dele com o Tio Ben.
Ben. E nossa, como é bom a gente ver cenas como essa, sabe? É isso aí que mostra o quão importante é o Tio Ben na vida do Peter. E é por isso que essa série acerta tanto. Ela não só entende quem é o Peter Parker, mas ela também faz questão de mostrar que ele é um herói por escolha, por valores, não pelos poderes. Desde cedo, essa versão nos lembra a importância do Tio Ben, do impacto da Tia May e de como o Peter carrega um peso que vai muito além da sua máscara. E ver o Tio Ben ali aparecendo no final, salvando literalmente o multiverso com uma única conversa, é o tipo de coisa que mostra o porquê o Homem-Aranha é tão especial. E também porque a gente sente tanta falta de ver esse lado dele nas versões atuais do personagem. Mano, o pior que... Voltando, rapaziada, mas o pior que é real, tá ligado? Tipo, depois que teve a substituição do Tio Ben pelo Tony Stark, as HQs foram muito afetadas depois, tá ligado? Porque, obviamente, não vai afetar o universo 616, porque não sei o que, mas o que tá acontecendo nos cinemas acaba impactando as HQs, sim. E, mano, literalmente falando, eu não gosto do jeito que eles tratam como se o Tio Ben não existisse no universo principal da Marvel Studios, tá ligado? Porque não faz sentido, porque o Peter Parker normalmente sempre tem alguma rede de apoio, tipo a Tia May, tá ligado? E ela acabou se tornando um Tio Ben não por escolha, e sim porque não tentaram criar um Tio Ben aqui nessa versão do Homem-Aranha, tá ligado? Por exemplo, no universo da Marvel Studios, não criaram o Tio Ben. E acabou com que essa consequência de não ter o Tio Ben aqui fez com que a Tia May teria que morrer para o Homem-Aranha desse universo saber sobre grandes poderes e grandes responsabilidades, tá ligado? Então, é complicado, tá ligado? Mas bom, como eu falei, aqui a gente tem uma união de vários Homens-Aranhas. A gente tem basicamente a primeira história do Aranhaverso antes mesmo dele existir. Quem viu isso aqui na época deve ter achado genial. Eu mesmo quando assisti não tinha ainda esse monte de história do Aranhaverso que tem hoje em dia. Então pra mim foi algo extraordinário e apresentou diversas versões aí do Homem-Aranha que pelo menos pra mim foi muito marcante. Como a versão ali dele bilionário, que é todo irresponsável por não ter tido ali uma perda que ensinou ele sobre responsabilidade. Ou até mesmo sobre a versão ali do Ben Reilly desse universo. Acontece que essa animação, além de trazer inúmeros arcos de uma maneira bem fiel, ela também reinventa muita coisa pro personagem, como por exemplo essa união da saga dos clones com esse arco da Guerra-Aranha. E ela reinventa até mesmo o arco do simbionte, ela consegue recriar novos conceitos para esse arco, já que pra quem não sabe, nas HQs o Homem-Aranha ele se uniu com o simbionte ali nas Guerras Secretas, e essa animação foi a responsável por recriar essa origem, dando a possibilidade aí de adaptar esse arco. Pois é, né? E realmente, mano, foi uma versão que ficou, tá ligado? Isso ficou muito marcado, porque teve a diferença das HQs e é mais conveniente criar a versão que não seja ligada com a Guerra Secreta. Arco para qualquer mídia sem depender de um grande evento. Tanto que se a gente for ver, né, ela foi usada ali no Homem-Aranha 3, ela foi usada na animação do Espetacular Homem-Aranha e é usada aí em diversas outras adaptações. Fora também que, pra quem não sabe, nas primeiras histórias o traje ele não alterava o humor do Peter, apenas deixava ele bem cansado. E isso também foi algo que essa animação trouxe pra esse arco. E essa readaptação que eles trouxeram aí pro arco do simbionte acabou se tornando canônico e usado em diversas outras mídias do personagem. Além também da construção de personagem incrível que eles fazem com a Ed Brock aqui. Mas isso aí eu vou deixar pra falar ali mais pra frente, quando for falar dos vilões. Bizarro, né, mano? Esse foi o primeiro Ed Brock que foi adaptado para as animações. E, mano, foi o melhor escrito de todos, tá ligado? Obviamente, tiveram versões boas, mas não tanto quanto dessa versão específica. Tem todo o arco do Peter Parker falar sobre o Ed Brock e literalmente escrotizar o Ed Brock. E se você não sabe, a Panini ela tá agora relançando esse arco aí do Traje Negro, então caso você tenha interesse, vou deixar aqui na descrição do vídeo. E não é só esse arco também que eles adaptam de uma forma diferente, a gente também tem o arco do Homem-Aranha Nunca Mais, ali no episódio do Mistério. A gente tem o arco do Homem-Aranha com 6 braços, que eu adorava quando eu era mais novo, e eu achava assustador quando o Homem-Aranha virava aquela aranha mutante. A gente teve também o arco dos pais do Peter, do casamento da Mary Jane com ele. A gente tem também uma adaptação das Guerras Secretas, e apesar de alguns desses arcos aí tem algumas diferenças ali com o material original, eu ainda acho eles muito bem adaptados, já que pelo menos pra mim uma boa adaptação não precisa fazer algo 100% igual, mas sim manter a essência dos personagens ali ao seu redor, e aqui eu acho que é algo que eles acertam muito bem. Além de apresentar também uma vasta galeria de vilões, aqui você tem desde os mais... Mano, bizarro, tá? Antigamente, tipo,
nas HQs, a primeira coisa que foi apresentada antes do Duende Macabro foi o Duende Verde. Primeiro veio o Duende Verde, depois o Duende Macabro. Mas, por conta de algum problema na época, tá ligado? Acho que algum problema de direitos autorais ou coisa parecida, o Duende Verde não pôde ser utilizado no desenho do Homem-Aranha. Mas aí colocaram o Duende Macabro primeiro. Isso foi bizarro, porque literalmente tinha um link de conexão um com o outro, tá ligado? As histórias tiveram que ser quase invertidas, praticamente, pra poder literalmente caber na história, tá ligado? Tipo, criaram o Duende Macabro, colocaram o Duende Macabro primeiro antes do Duende Verde. Bizarro pensar isso, tá ligado? Desconhecidos até os mais conhecidos. O próprio Mancha, que hoje em dia é bem conhecido por conta do Aranhaverso, ele teve sua primeira aparição aqui fora dos quadrinhos nesse desenho. Mano, não gosto do Aranhaverso 2, tá? Mano, tipo, metade do filme tava legal. Aí depois que veio o negócio do, tipo, muitíssimo forçado do Miles solar o Aranhaverso inteiro, tá ligado? E, tipo, a partir da metade do filme, meu Jesus Cristo, ficou uma merda, tá ligado? Não por conta de, o Aranhaverso ficou coisado por conta disso. Mano, teve muitos fatores pra eu falar que o Aranhaverso 2 na metade ficou horrível, tá ligado? Nossa, aquele cliffhanger que, tá ligado? Fora que o desenvolvimento desses vilões são muito bem feitos. O Ed Brock mesmo, ele tá ali desde o primeiro episódio do desenho. E até chegar ali no arco do Venom, a gente vai vendo esse ódio dele pelo Peter e pelo Homem-Aranha se formando, criando o que pra mim é o melhor Venom que a gente já teve. A gente vê o ódio e a obsessão que ele tem pelo Homem-Aranha, até que no final ele tem ali sua redenção e se mostrando que no fundo ali ele era uma boa pessoa. E esse arco eu gosto muito também pela introdução do Carnificina. Essa animação aí, pra quem não sabe, sofreu inúmeras censuras bizarras, que eu vou falar ali mais pra frente. Então eu tiro o chapéu pros caras de conseguir trazer uma versão incrível aí do Carnificina sem ele precisar matar ninguém, mesmo com a... Exatamente, mano. Pior que vocês vão ver as HQs. Tipo assim, teve um arco muito bom que eu ainda quero ver. Foi o Máximo Carnage, alguma coisa assim. Tipo uma guerra de simbionte. Cara, eu ainda quero ler isso, tá ligado? Porque eu fiquei muito hypado pra ver depois que o Marcos falou sobre essa guerra aranha, tá ligado? Marcos Seifeiro falou sobre essa guerra de simbiontes, tá ligado? Eu achei foda, achei interessante pra caralho, mas eu vou ter que ainda comprar as HQs, tá ligado? As censuras, você sente que ele é um completo psicopata, tanto que esse simbionte aí é o vilão final aí do desenho, né? E outro vilão que eu gosto muito é o Duende Verde. Toda essa construção dele, mostrando que o Norman sempre foi alguém de caráter duvidoso, que o soro do Duende só criou essa dupla personalidade nele, é algo que eu gosto muito. E essa animação, ela mostra como ele é o maior vilão do Homem-Aranha. Ele consegue descobrir a identidade dele, tira o amor ali da vida dele, fazendo pela primeira vez a gente ver esse Peter em completa fúria. Mas mesmo assim, ele tenta fazer o que é certo ali naquele momento. Mais pra frente a gente até tem ali o Harry sendo o novo Duende Verde ali, mas eu não acho que ele tem aquele mesmo carisma que o Norman tinha ali naquele manto, sabe? Mas a gente também tem o Duende Macabro nessa animação, que inclusive foi por causa dela que eu torço até hoje da gente ver um Duende Macabro nos filmes. Essa animação aqui fez eu adorar o Duende Macabro. E esse aqui foi um vilão que sofreu algumas mudanças ali, uma delas foi ele aparecer primeiro que o Duende Verde por conta dessa história de venda de brinquedos e tudo mais, mas eu vou falar disso ali mais pra frente. E a gente também teve a mudança na identidade dele. Pra mim funcionou muito bem, já que ele trouxe aquele plot ali da Felícia descobrindo que seu namorado Jason era o Duende Macabro. Faz tempo voltando rapaziada, mas faz tempo que eu assisti essa série, então eu não vou lembrar de muita coisa, mas eu lembrava que ele aparecia muito bem, já que ele trouxe aquele plot ali da Felícia descobrindo que seu namorado Jason era o Duende Macabro. E não é só esse vilão que sofre umas mudanças, a gente tem também alguns outros que eu particularmente... Sim, o Morbius não suga sangue, ele suga plasma, alguma coisa assim, tá ligado? Não curto muito, como o Kraven ali sendo uma espécie de anti-herói, o Abutre sendo um velho tentando ficar jovem ali, utilizando o traje dele, o que talvez pode justificar que é mais fácil vender um boneco de um vilão jovem do que de um vilão velho, talvez dá pra justificar isso, por isso que foi a decisão dos caras fazer assim. E eu também não sou muito fã do Electro, que aqui ele é filho do Caveira Vermelha, e acontece que nessa época
Meio que Tava pra é. sair o filme do Homem-Aranha do James Cameron, e eles iriam usar o Homem-Aranha e o Electro como vilão principal, então o desenho ele não tinha permissão de usar os dois vilões, tanto que eles só puderam usar quando o filme foi cancelado, porém aí só deu tempo de inserir o Electro e aí eles colocaram aí dessa forma meio maluca. E outro vilão também incrível aqui nessa animação é o Rei do Crime. Mano, o Rei do Crime aqui, ele passa muita imponência, mano. E tudo que acontece ali, qualquer vilão que o Homem-Aranha vai enfrentar, geralmente sempre tá ligado ao Rei do Crime. É como se, mano, ele soubesse tudo e sempre tivesse ali um passo à frente. Além também do visual e a dublagem dele na série, pô, mano, é muito marcante, sério mesmo. Esse Rei do Crime aqui, mano, é o GOAT. Tanto que a gente tem até um episódio ali contando a origem dele com o Homem-Aranha e o Demolidor. Demolidor, foda. Mano, cara, tem dublagem. A dublagem antiga chamava de Atrevido, se eu não me engano. Cara, que bizarro, Se né? juntando. Pô, mano, esse episódio é bom demais, mano. E outro detalhe que essa animação acerta demais é nos personagens secundários e nas participações especiais. Eu vou começar falando aqui dos personagens secundários, que aqui a gente teve algumas mudanças, como ali a ausência da Gwen Stacy. Algumas pessoas falam que eles não queriam usar ali a Gwen Stacy por conta da morte dela e tudo mais, eles não poderiam adaptar isso por conta da censura, mas eu não sei se isso faz muito sentido, porque isso foi usado com a Mary Jane, então talvez Faz essa verdade, decisão né? pode ter sido porque na época a Mary Jane era a namorada atual ali do Homem-Aranha nos quadrinhos, era mais conhecida. Que, mano, hoje em dia. Eu não sei se os criadores ficam putos, eu não sei se eles não gostam de mulher, não sei o que acontece, mano. Que, mano, não querem deixar o Peter Parker ficar com a mulher da vida dele, que é a Mary Jane, tá ligado? Puta que. Tá ligado? Tipo, o Peter voltou agora do espaço, tá ligado? Vocês vão tomar spoiler das HQs aqui, foda-se. O Peter voltou do espaço. Cara, a primeira coisa que, mano, por meu Deus, que ele deveria ter feito era ter ido atrás da Mary Jane, tá ligado? Porque, mano, já estamos o quê? Estamos 2, 4, acho que muitos anos sem a Mary Jane estar com o Peter Parker. Irmão, eu tô cansado disso pra caralho, tá ligado? Eu tô acompanhando as HQs semanalmente, acho que é mensalmente, sei lá, mano. Eu nem lembro, eu só leio quando sai, tá ligado? Eu nem fico olhando essas paradas. Mas, mano, eu tô querendo que esses dois fiquem juntos, mesmo com ela, com Venom, tá ligado? Muito merda isso, pra falar a real. Cara, eu tô cansado de ter que ver Paul, ter que ver a porra do filho do Ed Brock, que é meio que um filho adotivo dos dois. Cara, eu tô cansado disso. Por favor, só voltem aos status quo, que finalmente o Peter Parker volte com a Mary Jane, tá ligado? E eu nem gosto daquela mulher amarela que ele tá agora, tá ligado? Tipo, nada contra, tá ligado? Mas, porra, é socado, tá E ligado? talvez deve ter sido por causa disso que eles descartaram a Gwen Stacy. E, mano, sendo sincero, eu não acho que ela faz tanta falta assim aqui nessa versão. O problema talvez é que muitas crianças que assistiram essa animação, inclusive eu, cresceram sem saber da existência dessa personagem. Eu mesmo só fui descobrir depois que eu cresci, que conheci ali os quadrinhos e tudo mais. Ela chega até a aparecer como uma esposa daquela versão do Homem-Aranha bilionário, mas o nosso Peter mesmo, ele não tem nenhuma Gwen Stacy. A solução que eles encontraram foi de transferir ali alguns traços da Gwen pra Felícia, que ganha bastante destaque aqui na série. Em vários momentos rola até um triângulo amoroso entre ela, o Peter e a Mary Jane. E isso foi uma adaptação legal das HQs que trouxeram pra esse desenho. Que é isso do Peter Parker ser literalmente ter mulheres brigando por ele, cara. Isso que é foda. Isso aqui é o personagem. Mano, vou ser sincero, eu gosto bastante dessa versão da Felícia. Eu acho que ela tem um excelente desenvolvimento aí no decorrer da série. Ela tem vários momentos aí que ela sofre em seus relacionamentos, como com o Morbius, quando ela namora ali com o Jason e acaba descobrindo que é o Duende Macabro. E ela ainda tem um passado bem complicado também, já que o pai dela acaba sendo preso por ser o gato. E mais tarde, quando a Mary Jane acaba desaparecendo, ela acaba ali tendo um lance com o Homem-Aranha ali, sendo a Gata Negra. E pô, mano, eu acho bem legal esse lance aí que eles têm, porque é um momento bem difícil ali pros dois personagens, meio que os dois estão precisando de alguém ali naquele momento, e eles acabam ali se encontrando um no outro. Mas é claro que a namorada definitiva do Peter Parker é a Mary Jane, mesmo a Marvel odiando isso completamente. E Eu tô cansado, como eu tô falando, mano. Ai, tá ligado? Tipo, até a porra dos roteiristas saírem, colocarem um roteirista bom, tá ligado? Bom, tá ligado?
Até colocaram um roteirista bom pra poder fazer o Homem-Aranha. Ah, meu Deus do céu, vai Bom, na minha demorar, opinião, velho. essa aqui é a melhor versão dela fora dos quadrinhos. Eu gosto muito de como ela é retratada, como alguém alto astral, carismática. Você vê que ela realmente ama o Peter. A série também explora esse passado mais difícil que ela tem com a família e até introduz ali um problema com o Hydro-Man sendo o ex-namorado abusivo dela. O que pra mim só fortalece a construção de personagem dela. Eu gosto muito de como esse relacionamento dela com o Peter vai evoluindo ao longo dos episódios. A gente vê que a vida ali de Homem-Aranha sempre interfere nessa relação, fazendo o Peter sumir do nada, mentir algumas vezes, mas pô, mesmo assim a gente vê que os dois continuam ali tentando porque eles se amam de verdade, até que chega naquela maldita cena da ponte. E olha, mano, esse Peter aqui, bichão, sofre demais, ele se lasca a série toda. Ele perde a mulher que ele ama ali na ponte, depois ela volta, ele revela sua identidade, eles se casam, começa a planejar uma vida junto, só pra no final descobrir que ela era um clone. E quando ele finalmente vai encontrar a verdadeira Mary Jane, desenho é cancelado. Pô, mano, tá de sacanagem, né, velho? O Homem-Aranha se lasca o tempo inteiro, e quando vem uma chance dele finalmente ser feliz, vem esse maldito cancelamento e arranca isso dele. Mas calma aí que eu já vou falar sobre o cancelamento e o planejamento que a série tinha. Vem esse maldito cancelamento e arranca isso dele. Mas calma aí que eu já vou falar sobre o cancelamento e o planejamento que a série tinha. Antes disso, eu gostaria de mencionar aqui alguns personagens que também são bem marcantes aqui na série, como a Tia May, que se assemelha muito ali com a versão dela ali dos quadrinhos mais antigos, sendo aquela tia amorosa que se preocupa com o sobrinho e tudo mais. A gente tem o Jonah Jameson também, que aqui ele tem um excelente desenvolvimento aí de personagem, por mais que ele é todo obcecado aí em descobrir quem é o Homem-Aranha e ter essa rixa aí com o Homem-Aranha, a gente vê que ele é alguém que se preocupa muito com os dele ali, tanto que quando o Peter ele é falsamente acusado pelo Fisk, é o JJ que paga pro Matt Murdock ser o advogado dele, e ele ainda pede pra manter o anonimato, ou seja, ele ajuda o Peter e ele nem quer ser reconhecido por isso. Pô, isso aí mostra muito quem é o JJ de verdade. Além também de outros Exatamente, mano. Eu gosto da versão dele caricata, mas essa versão também é personagens muito que a série foda. acerta muito, como o Robbie, que até ganha um episódio próprio ali com foco na relação dele com o Lápide, o Flash Thompson, que acaba ganhando sua redenção ali do decorrer da série. Essa animação, ela soube muito bem trabalhar todo esse universo do Homem-Aranha, ela não só focou nas lutas ou nos vilões da semana, mas soube desenvolver cada personagem que cercava o Peter Parker, tornando tudo isso mais real e bem mais emocional. Além disso, a gente teve também as participações especiais, que, pô, mano, isso aqui é algo que essa animação faz de uma forma muito bem feita, mano. Todo desenho do Homem-Aranha tinha que olhar pra essa animação e ver como é que se faz. Porque aqui, ele não é um garotinho bobinho ali, que só tá tentando fazer ali de tudo pra chamar a atenção do seu heróizinho que tá ali com ele. O Homem-Aranha tá ao lado daquele herói pra resolver o problema. O Homem-Aranha ali é um igual. Muito pelo contrário, eles são participações na história do Homem-Aranha. E é assim que deveria ser. E acaba que essa série aqui não é só uma porta de entrada pro universo do Homem-Aranha, mas sim como o universo da Marvel como um todo. Eu mesmo, muitos personagens eu conheci através dessa animação. Até mesmo o Homem de Ferro, eu primeiro vi nessa animação, depois eu conheci ele no filme. Então, só pra você ver. Exatamente, eu também só conheci o Homem de Ferro primeiro antes de conhecer da versão dos filmes. Eu não tô nem zoando isso, tá ligado? Eu acho que eu assisti primeiro o personagem dos anos 90, o Homem-Aranha dos anos 90 e, mano... Tá Tipo assim, essa animação ela foi bem introdutória ali pro universo Marvel. Mas bom, né, como nem tudo aí são flores, essa animação ela teve sim alguns problemas, como por exemplo a censura exagerada e o foco de vender brinquedos. Acontece que essa animação e outras ali do universo compartilhado dos anos 90 vieram com a ideia de vender brinquedos. E por causa disso algumas coisas foram mudadas aqui na animação, como a introdução do Duende Macabro. A ideia era que ele surgisse depois do Duende Verde, assim como é também nos quadrinhos, mas eles já tinham feito inúmeros bonecos do Duende Macabro, então não tinha como eles voltar atrás e eles forçaram ele aparecer primeiro que o Duende Verde. Quase também que a gente não teve a Madame Teia, porque a justificativa deles é que o boneco dela não seria tão interessante para as crianças, e se não bastasse também essa obsessão por venda de brinquedos, ainda tinha essa censura exagerada que o desenho possuía. Ele não podia ter sangue, não podia ter soco na cara, não podia ter arma realista, evitava palavras ali envolvendo morte. Eles tinham até mesmo a preocupação de quando o Homem-Aranha pousasse, ele não machucasse os pombos. É, realmente, aqui eles tiveram uma censura bem pesada. Porém, eu vou te falar que eu nunca nem percebi isso. Tipo assim, Eu também não.
acredite em mim, quando eu deixar criança... Claro que a partir do momento que a gente sabe dessa informação, a gente começa a reparar, mas eu mesmo nunca tinha reparado nesse detalhe antes. Além também de, mesmo com inúmeras censuras, eles ainda conseguiram introduzir vilões como Morbius, Carnificina, e é claro que eles mexeram um pouco nesses personagens, mas eles ainda conseguem trazer uma boa versão desses personagens aqui. Só que, né, infelizmente o desenho acabou sendo cancelado após a 5ª temporada. Acontece que o contrato da produtora não foi renovado e pela falta de financiamento acabou levando a série a ser cancelada, terminando com aquele final em aberto. E eles até tinham planos para fazer uma 6ª temporada com o Peter procurando a sua verdadeira Mary Jane através do tempo, e ele acabaria ficando preso no passado onde a Mary Jane estaria. E o curioso também é que o Carnificina também estaria preso junto com ele e se tornaria o Jack Stripador, o que poderia explicar, né, do porquê não solucionaram o caso até hoje. E olha, apesar de eu achar essa ideia para 6ª temporada meio maluca, eu confio de que poderíamos ter tido uma boa história, já que é fato que eles conseguem entregar uma animação com extrema qualidade, mesmo diante de todos esses problemas que a animação teve. Mostra como essa equipe ela era realmente muito boa. O roteirista dessa animação, o John Semper, mano, ele criou tudo de bom que tinha nesse desenho, e ele teria feito ainda muito mais se não fosse alguns problemas devido à censura e esse lance de brinquedos. E mano, como eu queria que esse cara voltasse pra fazer uma continuação desse desenho. Ele já falou que tem vontade de continuar, mas eles deram a mesma desculpa que deram pra nosso público. Mas a verdade é que agora, saindo esse desenho do Amigão da Vizinhança, eles só vão trazer de volta essa série se esse desenho bucha aí foi cancelado. Mas infelizmente, a gente já tem até 2ª temporada para 2026 e 3ª temporada confirmada. Então agora... Mano, a melhor coisa que vocês têm que fazer sobre esse desenho, não consumam, tá ligado? Não consumam, tá ligado? Foi o que aconteceu com Velma, tá ligado? A primeira temporada lançou, todo mundo deu hate, todo mundo ficou com raiva do desenho e renovaram pra 2ª temporada. Só que, o que aconteceu magicamente? O que aconteceu magicamente? Vejamos, meus queridos amigos, vejamos. Não foi renovado. Não foi feito. Porque ninguém assistiu. É o que vai acontecer com essa série. É o que vai acontecer. Então, não fiquem preocupados. Vamos ter uma adaptação dos anos 90 foda. Eu confio. Eu confio pra caralho. Eu confio. Então, né, resta só nós juntar e fazer macumba pra esse bagulho flopar, né? E agora que eu já falei tudo sobre essa animação, aí vai a pergunta, será que essa é a melhor adaptação do personagem? E olha, mano, é uma pergunta bem difícil, já que a gente tem também a animação do Espetacular Homem-Aranha, que é simplesmente... Mano, uma coisa que eu quero dizer sobre essa animação, ela é foda pra caralho, ok. Mas, o que mais faz sentido dentro do universo, tipo do universo da Marvel principalmente, que, mano, a série dos anos 90 pode ter seus defeitos, suas censuras, suas muitas coisas, mas ela foi a primeira versão em que trouxe um universo sustentável da Marvel nas animações, tá ligado? Nunca, olha o que eu vou falar, nunca teve um universo tão bem desenvolvido quanto esse dos anos 90. Eu não tô nem zoando isso, tá ligado? E era um universo sustentável, que foi criado a partir de X-Men, tá ligado? Mas, não acho que foi Homem-Aranha ou foi X-Men que lançou primeiro. Na real, eu vou colocar na edição aí qual foi o primeiro. Mas foi um universo sustentável, tá ligado? E se tivessem feito mais versões dos anos 90, eu acho que lançou Hulk e lançou Homem de Ferro nessa época, se eu não me engano. Se tivessem lançado o Capitão América também, nossa, o que não ia explodir de venda de brinquedos. Eu sei que era o foco deles na época para ganhar dinheiro, e a Marvel estava meio falida, então era mais complicado. Mas é interessante que, mano, essa versão trouxe um universo sustentável. E Espetacular Homem-Aranha é mais fechado no seu universo próprio, não tinha tantos personagens que faz sentido dentro do universo da Marvel, tá ligado? Por isso que eu coloco mais pontos no extraordinária, mas pelo menos pra mim, essa daqui é a melhor versão do personagem fora dos quadrinhos. É claro que a minha nostalgia acaba afetando muito, porque eu conheci... Não é só nostalgia. Por quê? Porque eu que nasci nos anos 2000,
Digo, essa é uma boa versão, mesmo com todos os seus defeitos. E ela é um pouquinho superior ao Espetacular Homem-Aranha por questão de ter um universo mais sustentável, tá ligado? Se o Homem-Aranha, longo graças prazo. a essa animação, eu cresci com essa versão do personagem, e aí junta essa nostalgia que eu tenho com a qualidade que esse desenho possui também, e não tem como, pô, não tem como essa daí não ser a minha versão favorita do personagem, já que ela foi muito marcante pra minha vida. Mas é como eu falei, ele é naturalmente um desenho muito bom do Homem-Aranha, tanto que essa é a animação mais bem avaliada do personagem lá no IMDb. Ele te introduz a esse personagem de uma maneira muito fiel, uma criança aí que assistiu esse desenho, ou até mesmo assistiu o Espetacular, consegue entender vários valores aí do personagem, e é isso que eu acho que falta nas adaptações de hoje em dia. Pra mim, essa animação aqui, ela dá uma aula de como adaptar algo dos quadrinhos, já que ela não é um copia e cola ali das HQs, mas ela faz uma adaptação muito bem feita dos personagens, de inúmeros arcos ali dos quadrinhos, além de se arriscar e criar novos conceitos, como a nova abordagem do simbionte, o primeiro protótipo ali de um aranha-verso. E essa animação aqui, ela já mata essa desculpa de que fã do Homem-Aranha quer sempre a mesma história, sendo que mesmo ela sendo fiel em muitas coisas, em outras coisas ela não é nada fiel. A gente tem a ausência da Gwen, a Felícia sendo uma amiga ali de faculdade do Peter, alguns vilões com motivações bem diferentes e outras mudanças mais bobas, como o visual do Peter. Mas ela te entrega o mais importante, a verdadeira essência do Homem-Aranha e Peter Parker. E eu sinto que essa animação, ela até é um pouco meio esquecida, porque muita gente tende sempre a lembrar do Espetacular Homem-Aranha quando fala de desenho do Homem-Aranha. E é claro... Eu acho que essa versão específica é mais esquecida, tá ligado? Essa animação que teve quando dar contra a Terra. Mas não é uma versão esquecida de Eu quero fazer 94, mais tá ligado? vídeos aí de outras animações aí do Homem-Aranha, quero começar aí uma saga com vocês falando de todos os desenhos do Homem-Aranha, incluindo o Espetacular, que é obrigatório ter nesse canal aqui, né? Então, né, já se inscreve aí pra você não perder os próximos vídeos, deixa o seu like se curtiu o vídeo. Pô, valeu, cara. Eu achei interessante pra caralho esse vídeo. E a gente trouxe um pouquinho da versão que eu mais gosto desse personagem, tá ligado? E o que me trouxe a conhecer o universo da Marvel e ser nerd. Valeu, Homem-Aranha. Bom, pessoal, eu sou o Gui, espero ter gostado. Deixa o like e tchau.